Bom dia, professor. Meu nome é Carlos, eu sou jornalista da Cortex. Gostaria muito de começar te agradecendo pelo seu tempo, por sua atenção com todas e todos. Você poderia começar falando um pouco sobre sua vida, sobre sua experiência, sobre a sua área de atuação, em resumo, um pouquinho sobre você. Já, primeiramente, obrigado aí pelo convite para a entrevista, partilhar um pouquinho também com os colegas aí. Eu já estou na área já há mais de 20 anos e eu sou fisioterapeuta de formação aqui no Brasil, mas antes de ser fisioterapeuta eu já era acupunturista, eu já me dedicava ao trabalho com a medicina chinesa. E aí, desde então, eu vim seguindo, continuando estudando, buscando cursos, me aprimorando. Já em 2001 foi a primeira vez que eu estive na China para estudar mesmo. Então, fiquei lá em imersão, lá 40 dias, direto em hospital, na universidade. Foi algo bem interessante. E aí, quando eu retornei da China em 2001, eu iniciei a faculdade Bramec, ainda como escola, como Cefato, e que o ano que vem celebra também aí 20 anos de instituição, como faculdade desde 2016. E estou nessa luta, nessa missão aí que eu digo que é a minha missão de promover a medicina chinesa, sempre que possível buscando mais conhecimento diretamente na fonte, diretamente no berço, que é a China, e trazendo, compartilhando com os colegas. Uma linha que eu sigo muito é a questão de estudo dos clássicos da medicina chinesa, os textos que formam a base da medicina chinesa, e isso permite que a gente consiga dialogar nas diversas áreas clínicas de aplicação, seja para humanos, seja para animais, porque a base da medicina chinesa é exatamente comum. Então, essa acaba sendo a minha missão de levar e promover a medicina chinesa. Professor, uma pergunta dupla agora. Você acha que é possível traçar um paralelo entre a medicina ocidental e a medicina chinesa? E a segunda pergunta, seguindo a mesma linha de raciocínio. Você acha que hoje ainda existe muito preconceito ou receio de pacientes ou até mesmo de colegas de profissão em relação à medicina chinesa e outras terapias complementares? O pessoal da UERJ, no Rio de Janeiro, eles traçam uma linha de pesquisa, tem um grupo lá, que eles definem o conceito de racionalidade médica. Né? Então, você tem alguns sistemas que formam racionalidades médicas, formas de pensar a medicina. Então, você tem a racionalidade médica ocidental ou racionalidade biomédica, que é onde nós estamos, em grande parte, no Ocidente. Dentro dessa grande racionalidade, nós temos a medicina, a veterinária, a odonto, fisioterapia, a psicologia, assim por diante, que tem uma mesma base teórica, ou seja, tem uma mesma forma de pensar a anatomia. Ah, mas pode variar de animal para humano, com certeza, mas a forma de se pensar, em linhas gerais, é a mesma. Então, você tem uma forma de pensar anatomia, uma forma de pensar fisiologia, patologia, diagnóstico, tratamento. Existe uma base, e você tem essa racionalidade médica. E aí você tem outras racionalidades que têm essas mesmas características. Anatomia própria, fisiologia própria, patologia, diagnóstico e terapêutica. E aí você tem a racionalidade médica chinesa, que nós chamamos de medicina chinesa. Você tem a racionalidade médica da Ayurveda e assim por diante. Existem outras racionalidades. Uma não necessariamente compete com a outra, né? Uma pode auxiliar a outra. Basicamente, são formas diferentes de ver o ser humano e, por isso, acaba sendo uma forma diferente de pensar, um racional diferente para olhar para a mesma condição. Então, um médico olha para um paciente, ele tem aquela forma de treinamento que foi passado para ele, ele vai observar por aquele prisma, por aquele ângulo. Eu, como profissional da medicina chinesa, eu vou olhar para o mesmo paciente, com a mesma condição, e vou fazer uma outra observação, que não é conflitante, é simplesmente diferente. Né? E não existe essa de qual é melhor, qual é pior. Para mim, a medicina chinesa é melhor porque eu me dedico mais a ela. Se eu for conversar com um profissional da prática ocidental, ele vai falar que a ocidental para ele é melhor porque ele se dedica mais. Então, em relação a essas questões de aplicação, né, é basicamente uma forma diferente de se ver. E o que é interessante é que, como a gente está falando de um sistema, de dois sistemas diferentes, né, assim como na prática ocidental nós temos a prescrição de remédio, na medicina chinesa nós temos a prescrição da fitoterapia chinesa. Assim como na
prática ocidental, nós temos o uso de instrumentos para atuar diretamente no corpo, como, por exemplo, instrumentos cirúrgicos, como, por exemplo, instrumentos físicos na fisioterapia, nós temos também recursos físicos na acupuntura. E assim por diante, nós temos a nutrição no Ocidente, nós temos a dietoterapia na China, nós temos a educação física, a cinesiologia, que é prática de exercícios no Ocidente, nós temos as artes corporais, como Qigong, Tai Chi Chuan, na China. Então, são formas diferentes de abordagem e que podem se complementar. Então, o termo que você mencionou no final, de complementar, é a base, é uma integrando com a outra, né? Hoje, o termo preconizado pelo Ministério da Saúde é práticas integrativas e complementares em saúde, que escapa um pouco do termo que era mais usado há não muito tempo atrás, que era práticas alternativas, mas alternativa da ideia de ou uma ou outra, né? Mesmo complementar, se você olha só para complementar, também quer dizer que você faz uma e complementa com a outra. E quando você pensa em integrativa, quer dizer que você trabalha em conjunto, né? Então, esse seria o ideal. E, de fato, por falta de conhecimento, e aí não culpa apenas quem não tem o conhecimento, às vezes a culpa também é de quem não apresenta esse conhecimento. Há profissionais que não sabem o que a gente faz com a medicina chinesa, não conhecem as nossas ações com a medicina chinesa e, consequentemente, por precaução com os seus pacientes, em alguns casos, por reserva de mercado, acabam não indicando as práticas integrativas, né? Ou pior, às vezes até proibindo para os seus pacientes, que seriam os maiores beneficiários disso. Então, eu jamais indico ou uma ou outra. Eu não vou falar assim, olha, pare de tomar um remédio, não vai no seu médico, não precisa de ir no psicólogo. Não. Eu vou fazer o meu trabalho como profissional da medicina chinesa e, um detalhe, o bom profissional sabe encaminhar o paciente para outros colegas também, para que tenha uma visão mais integral. E o que eu costumo dizer é, da mesma forma que eu não quero que o médico venha falar para mim qual agulha que eu vou colocar no meu paciente, qual erva que eu vou indicar para o meu paciente, o profissional da medicina chinesa também não vai interferir no medicamento, na prescrição, na terapêutica ocidental que o paciente já faz. Isso tem que ser dialogado e aí, com isso, os profissionais vão se integrar cada vez mais. Professor, hoje eu consigo trilhar toda a minha carreira profissional dentro da medicina chinesa? Vamos supor, um aluno que está saindo do terceiro colegial, terminando o ensino médio, ele consegue ingressar direto em um curso exclusivamente de medicina chinesa ou precisa de alguma base anterior? Infelizmente, até esse momento, quando estamos gravando essa entrevista, ainda não há uma regulamentação em relação à prática da medicina chinesa. Não existe uma lei, né? E por conta de não haver uma lei, de acordo com o artigo 5º da nossa Constituição, a prática é livre, porque não havendo lei, ninguém pode ser obrigado ou impedido de fazer algo, né? Então, qualquer pessoa, e aí entende-se normalmente acima de 18 anos, e entende-se na maioria das vezes também, tendo concluído o ensino médio, porque vai lidar com saúde, pode trabalhar com acupuntura. Então, a formação livre em acupuntura é sim possível. Agora, quem já tem uma graduação, quem já é fisioterapeuta, biomédico, enfermeiro, já tem uma graduação na área da saúde, pode cursar uma formação em acupuntura como uma pós-graduação. E para isso, tem que ser feito através de uma faculdade, centro universitário ou universidade, né? Então, você tem essas duas linhas de formação, a formação livre e a pós-graduação. O conhecimento é o mesmo, né? A formação em medicina chinesa, em acupuntura, é do zero para quem saiu do ensino médio e para quem já tem uma graduação, tem mestrado, doutorado. Em relação à medicina chinesa, o conhecimento parte do zero. Agora, obviamente, quem é da área da saúde, e também não basta ser da área da saúde, dependendo do curso que fez na área da saúde, tem uma noção maior de anatomia, tem uma noção maior de fisiologia ocidental, não da medicina chinesa. Então, quem vem direto do ensino médio deve suprir esta necessidade com outros cursos, complementando as formações, como nós fazemos aqui na Faculdade Ibramec. Agora, o essencial é a noção da racionalidade médica chinesa. Não é obrigatório ter uma formação anterior em qualquer graduação, né? Hoje, de vez em quando, nós temos uma ou outra profissão da área da saúde
que teima em dizer que a acupuntura é exclusiva de profissão A ou é exclusiva de profissão B. O que cada conselho profissional pode fazer é ter uma especialidade. Agora, especialidade não é exclusividade. Então, nós temos isso. A única área que existe uma exclusividade em relação à acupuntura é a veterinária, e não por conta da acupuntura, mas sim por conta da atuação em animais. Qualquer atuação clínica em animais demanda uma formação ou medicina chinesa veterinária, que obrigatoriamente requer uma formação prévia em medicina veterinária. Professor, desculpa, travou no momento que você estava falando sobre a medicina veterinária, que precisa ser formado em veterinária, é isso? A única profissão que requer uma formação, uma graduação prévia para atuação com acupuntura e ou medicina chinesa é a veterinária. Não por conta da acupuntura. O problema não é a acupuntura. O problema, ou a solução, estou destacando, é que para atuar clinicamente com animais, há necessidade de uma graduação em veterinária, seja para fazer qualquer procedimento, inclusive a acupuntura. Agora, não é obrigatório ser fisioterapeuta, não é obrigatório ser médico, não existe qualquer restrição em relação às demais profissões. E como a medicina chinesa pode auxiliar na formação do médico veterinário? Até não muito tempo atrás, o conceito na veterinária era muito restrito, assim como na questão de humanos também, a acupuntura, né? Então, destacar brevemente, a medicina chinesa, como eu mencionei, é um sistema médico, é uma forma de pensar. E ela tem 5 ramos de base para atuação clínica. Então, a gente tem a fitoterapia chinesa, a dietoterapia chinesa, a acupuntura, massoterapia chinesa e os exercícios. Esses são os 5 ramos da medicina chinesa. E aí, o profissional para atuar em humanos, ou no caso o veterinário para atuação em animais, ele pode ter mais uma forma de ver o seu paciente e ampliar a sua ação com o seu paciente. O médico veterinário com a formação em medicina chinesa, ele vai ter a possibilidade de atuar com 2 racionalidades médicas, integrando isso para o melhor e maior benefício do paciente. Então, ele passa a ter uma nova forma de ver o animal, uma nova forma de compreender o processo de adoecimento do animal, que às vezes, na forma cartesiana que a gente usa na visão ocidental, chega num determinado momento que esta forma de ver acaba tendo uma limitação. Então, você tendo uma outra forma de ver, amplia as suas possibilidades e, consequentemente, aumenta a sua chance de dar mais benefício para a saúde do paciente. Normalmente, se fala em acupuntura veterinária. Por que você defende o uso da medicina chinesa veterinária? Seria como eu ter a possibilidade de uma visão completa do paciente, atuar com ele de diferentes formas e dos 5 ramos eu escolher apenas um. Ou seja, eu tenho 5 formas de atuar com o meu paciente. Eu posso escolher uma só. Mas o interessante é ter essa visão mais ampla, mais geral. E aí você tem essa forma mais completa de atuar. Assim como na China, a acupuntura ela é uma das formas de atuação com os pacientes. Você vai num hospital de humanos, por exemplo, um hospital, e na China é interessante que você tem um hospital de medicina chinesa, um hospital ocidental, e eles se conversam entre si, né? Você tem um hospital ocidental com o setor de medicina chinesa e assim por diante. Então, tem condições patológicas que a acupuntura tem um benefício muito maior e mais rápido do que a fitoterapia chinesa. Para outras condições, a fitoterapia chinesa ela vai ser superior ao uso da acupuntura. Agora, se você conhece as duas e consegue integrar, de novo, você traz mais benefício para o seu paciente. Então, quem conhece os ramos diferentes da medicina chinesa pode se dedicar a apenas um deles, sem problema algum, mas ao conhecer essas possibilidades, você tem maior chance de, inclusive, indicar, referenciar o seu paciente para um colega que atue com aquele outro ramo que você, por ter conhecimento, sabe que é mais adequado. Vamos colocar em linhas gerais, seria como se, dentro de toda a medicina veterinária, a pessoa excluísse o uso de medicamento, excluísse o uso de reabilitação e pensasse apenas em procedimento cirúrgico. É uma possibilidade, mas
limita muito todo o restante da própria medicina veterinária. Ou aquele que não quer usar cirurgia de forma alguma, nenhum procedimento externo, só trabalhar com alimentação. Em muitos casos é possível. Agora, quando você tem essa visão mais ampla, quando você trabalha não com um ramo, mas com 5 ramos da medicina chinesa, a chance de você ter maior sucesso aumenta muito. Professor, as bases para o tratamento humano e para o tratamento animal são as mesmas ou elas divergem? As bases teóricas são exatamente as mesmas. Tá? O conhecimento das teorias de base, teoria do Yin e do Yang, a teoria dos 5 movimentos, a teoria de canais, a base teórica é exatamente a mesma. Obviamente, quando nós falamos dos canais de acupuntura, dos pontos de acupuntura, nós temos que nos adaptar para a questão da anatomia de cada um dos animais. Tem animais que vai ter uma quantidade de vértebra maior, outra menor, por exemplo. Tem animais que o posicionamento dos membros, né, em relação às patas anteriores e posteriores pode ser diferenciado. Então, nós fazemos ajustes e aí nós trabalhamos com o conceito de transposição. Aqueles canais, aquela forma de se representar essas linhas pelo corpo no ser humano, é feita uma transposição para o animal. Então, você faz um ajuste, mas em relação às teorias de base, são exatamente as mesmas. Óbvio, no diagnóstico a gente faz algum ajuste, porque você perde a questão do interrogatório em relação ao paciente. Você tem que interrogar o tutor desse animal, e aí ele vai te dar as informações. Então, você faz alguns ajustes, mas a base de compreensão, as teorias essenciais são exatamente as mesmas. Professor, se não estou errado, hoje o tratamento com a medicina chinesa, por exemplo, a acupuntura, eles estão presentes no Sistema Único de Saúde. O que o senhor poderia falar sobre isso? O tratamento é eficaz? Existem profissionais bem preparados atuando no SUS? É possível marcar uma consulta? Desde a implantação, né, do programa de PICS, das práticas integrativas, aumentou muito o atendimento em acupuntura, mas também, hoje em dia, já se fala em fitoterapia, você tem a parte dos exercícios também, já aumentou muito no SUS. Então, os últimos dados, inclusive, mostram que diferentes profissionais, e aí sim, no SUS, por uma questão de concurso para você trabalhar adequadamente, normalmente são profissionais com pós-graduação, então são profissionais de saúde. Então, você tem médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, psicólogos que exercem a acupuntura no SUS. Isso aumentou muito. Em relação à eficácia, isso demanda estudos e pesquisas para comprovação. Eu, como profissional, posso falar, não, funciona para tudo, o que não necessariamente é uma verdade. Eu posso ter pacientes que têm uma dificuldade maior, tem pacientes que, assim como não respondem bem a uma anestesia, e já tem que aplicar uma dosagem maior de um anestésico, por exemplo, existem também os chamados bons respondedores em relação à acupuntura e os maus respondedores. Você tem que trabalhar com um estímulo diferente, tudo isso é possível. Mas o que a gente nota, existem alguns estudos nessa linha, é que a implantação de acupuntura em algumas cidades, por exemplo, reduziu o consumo de analgésicos, de anti-inflamatórios para algumas condições específicas. Então, isso já é um dado interessante. Infelizmente, no Brasil, não se faz muito pesquisa em relação ao chamado custo-benefício. Analisar quanto de economia você tem com o uso de agulhas versus o uso de medicamentos. Porque mesmo quando é dito que o uso da acupuntura é igual, é similar ao uso do medicamento, e alguns entendem, se é igual ao medicamento, eu vou continuar usando o medicamento. Ótimo. Mas será que esse medicamento não tem eventuais efeitos secundários, efeitos colaterais? Será que esse medicamento não é muito mais custoso para o sistema do que a acupuntura? Então, são análises que devem ser feitas e que, infelizmente, acabam não sendo realizadas como poderiam, como deveriam. Mas o que a gente tem é que os dados anualmente mostram um crescimento no uso da acupuntura no SUS, um crescimento dos municípios que utilizam a acupuntura de forma geral, e isso certamente auxilia a população. Lembrando que nenhum paciente é obrigado a se submeter ao tratamento de acupuntura. Muitas vezes ele faz a opção, né? Então, ele vai lá e avalia. E cada vez mais existem pesquisas e estudos que mostram os benefícios da acupuntura. O ano passado, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cefaleia, que cuida dessa questão de dores de cabeça, ela fez uma análise e colocou a acupuntura
como nível B de recomendação, junto com uma grande classe de medicamentos, por ter os seus benefícios e não ter efeitos secundários. Muitos medicamentos para cefaleia, por exemplo, têm outros efeitos secundários, efeitos colaterais, que são bastante prejudiciais. Então, são questões da gente analisar em detalhes. Agora, precisa de estudo, precisa de seriedade, precisa de uma boa formação, para que não caia, como infelizmente acontece, num misticismo, num esoterismo, que faz com que, em alguns casos, se perca a credibilidade dos profissionais sérios que seguem uma medicina chinesa na forma como ela é preconizada. As pessoas acabam indo para um caminho mais curto, onde o esoterismo e o misticismo está lá muito mais fácil e tem público que gosta disso. No SUS, num atendimento sério, numa clínica séria, profissionais de medicina chinesa sério vão estudar a fundo e, com isso, vão poder oferecer respostas sobre a questão do benefício, oferecer respostas sobre quais as condições são melhores ou não tão boas para se usar a acupuntura, e aí, de novo, sempre visando o paciente. Então, o estudo sério ele é importante para que esses dados do SUS sejam cada vez melhores. Eu não sei se você tem esses dados, mas hoje o tratamento com acupuntura está presente na maioria dos municípios brasileiros ou somente nos grandes centros? E é possível eu, usuário do SUS, conseguir uma consulta com certa facilidade ou a alta procura de pacientes acaba impedindo isso? O que a gente sabe é que está crescendo cada vez mais o número de municípios. Eu não tenho como precisar se todos já têm o serviço. Todos podem ter, porque existe os códigos de referência para a prática da acupuntura através de diferentes profissões no SUS. Não só a acupuntura sistêmica no corpo todo, mas a acupuntura auricular e assim por diante. Então, o código existe. O que vai demandar ter ou não em cada município é uma questão da gestão da prefeitura, né? Então, o gestor municipal, o gestor daquele serviço de saúde, ele pode ou não abrir um concurso para que tenha um profissional específico para a prática da acupuntura, né? Então, esse é um fator. Todos os estados possuem municípios com práticas de acupuntura, práticas integrativas. Lembrando que hoje, no SUS, são consideradas 29 práticas integrativas. Eu citei a acupuntura, mas se fala em medicina chinesa, fitoterapia chinesa, massoterapia, florais, aromas. Você já tem uma gama enorme. Então, você pode ter um município que privilegia uma em detrimento da outra. Isso pode acontecer. Ou, às vezes, não tem um profissional para aquele local, né? O que a gente sabe é que, como o SUS, de modo geral, pode ser que você tenha uma dificuldade, às vezes, de fazer um agendamento, mas como ocorreria com qualquer especialidade, não especificamente com a acupuntura. Então, deve-se saber qual é o posto de saúde, qual a unidade básica que possui um profissional registrado, né, no sentido de estar capacitado perante o SUS para o atendimento e buscar essa consulta. E aí tem municípios que exigem que você passe primeiramente por um profissional, um clínico geral, para você ser encaminhado, considerando ser uma especialidade. Aí vai variar de acordo com a gestão local. Mas o que a gente sabe é que realmente aumentou bastante tanto o número de atendimentos quanto o número de municípios que oferecem esses atendimentos. Professor, e para finalizarmos, em relação aos textos mais antigos, eles ainda podem ser empregados na prática clínica? Um ponto bem interessante, algo que eu me dedico muito, que é o chamado estudo dos clássicos da medicina chinesa, né? No Ocidente, é muito comum a gente dizer que aquilo que é antigo está ultrapassado, aquilo que é antigo é velho, aquilo que é antigo está errado. Na cultura asiática, oriental como um todo, especialmente na China, nós temos que aquilo que é antigo, aquilo que é tradicional, é muitas vezes aquilo que sobreviveu ao tempo, aquilo que conseguiu se manter ao longo do tempo, né? Confúcio, por exemplo, tem uma frase que ele diz o seguinte: revisando o antigo e conhecendo o novo, pode se tornar um bom professor. Ele falava muito em relação à educação, mas o ideograma que ele usa lá é o mesmo ideograma de profissional. Então, revisar o antigo e conhecer o novo é essencial para que você torne um bom profissional em qualquer área. Você não vai ficar preso no passado, mas você também não vai ignorar o passado. Você tem que balancear isso. Inclusive, um dos lemas aqui da Faculdade Abramek é tradição e modernidade, é saber balancear isso. Então, as informações contidas nos textos clássicos, elas formam a base da medicina chinesa até hoje.
Obviamente, um texto escrito há 2000 anos, ele tinha uma linguagem para a população daquele momento, ele tinha uma linguagem para a cultura daquele momento. Então, para um bom entendimento dos clássicos, e aí tem uma outra frase que eu gosto de dizer, é que os textos clássicos, eles não são para serem lidos, os textos clássicos são para serem aprendidos. Porque não basta você pegar e ler como se fosse um gibi, como se fosse um romance, um drama. Não, você tem que digerir aquela informação, analisar, entender a cultura do momento, entender como era a realidade daquele momento para que a gente possa trazer para os dias de hoje. Então, os conceitos clássicos de yin e de yang, quando a gente analisa esse conceito, entende que ele está falando de opostos que são unificados, mas opostos que têm uma base comum, eu posso trazer esse conceito de opostos com uma base comum para, por exemplo, uma contração e um relaxamento muscular, a inspiração e expiração, sistema nervoso em relação a vias aferentes e vias referentes, desde que eu entenda a base de que é o conceito original. Por que ele usou aquele conceito original? O que significava? E aí vem trazendo essas informações. Então, os clássicos são extremamente importantes para a boa formação do profissional. Ainda hoje, na China, eles são disciplinas obrigatórias na formação do profissional em medicina chinesa. Então, todo aquele que quer ser um profissional de excelência em medicina chinesa para humanos ou medicina chinesa veterinária, deve estudar, deve conhecer mais sobre os clássicos. Não é ficar preso no passado, mas é entender a informação dos clássicos e colocar em prática no paciente contemporâneo. Professor, acredito que seja isto. Mais uma vez, gostaria de te agradecer por seu tempo e sua disposição em conversar comigo. Muito obrigado por tudo, muito obrigado em meu nome, em nome da Cortex e de todas e todas que vão assistir essa entrevista. E vamos para uma próxima, quem sabe. Valeu, muito obrigado, Carlos. Estou à disposição aqui, sempre que possível, para levar mais conhecimento. Eu digo que essa é a minha missão, levar informação de qualidade em medicina chinesa, buscando sempre estar atualizado e com raiz nos clássicos. Então, muito obrigado a todos aí. Parabéns pelos eventos e pela promoção de conhecimento com qualidade.